Ó, desta semana comemora-se a semana em homenagem ao dia 15 de maio de 1895, o conflito que houve entre brasileiros e franceses na cidade do Espírito Santo do Amapá, à época, hoje sede do município de Amapá, entre Cabralzinho, comandando o lado brasileiro, e o capitão Lunier, comandando o lado francês, que resultou em dezenas de mortes, uma violência muito forte, e depois a divulgação e a entrada do Brasil e da França em um litígio arbitrado pela Suíça, que culminou no dia 1º de dezembro de 1900, no ganho de causa dado ao Brasil deste território que vai de Ferreira Gomes ao Oiapoque. A gente está detalhando um pouquinho, porque mais profundamente quem vai detalhar é o historiador Giovanni Silva. Ele, ao lado de Jonathan Viana, é o autor do livro Cabralzinho, a construção do mito de um herói inventado na sociedade amapaense. Bom dia, historiador. Bom dia, Giovanni bom dia, Silva. ouvintes. Bom, estamos aqui para detalhar alguns fatos históricos e colocar à disposição de vocês e do ouvinte, né, sobre essa figura controversa da nossa história do Amapá. O senhor colocou no seu livro que o Cabralzinho é uma invenção de herói? Isso. As pessoas, quando elas me perguntam se eu considero se ele é herói, eu prepasso pela seguinte questão. Ele é herói porque a República considerou ele. A segunda é se você considera ele. A questão da invenção do mito do herói, que está no livro, ela prepassa pela questão da tentativa de manipulação da República. Ela estava tentando se consolidar no Brasil todo, e ela construiu os mitos de heróis no Brasil todo, no Acre e aqui no Amapá, que não foi bem diferente, para tentar não fragmentar o território. Então a invenção do herói está relacionada a essa questão da República, de consolidação do regime, e para não fragmentar o território. Mas a República foi buscar logo um que era antirrepublicano, ou seja, ele era, na verdade, monarquista, o Cabralzinho. Isso. Ele era adversário do regime republicano. Isso. Só que assim, quando ele era adversário, tanto que ele tem uma revolta no Pará, aí ele fugiu do Pará, foi para os Estados Unidos, e aí ele conseguiu ter um estudo, principalmente das ideias iluministas. Quando ele chegou aqui, né, conseguiu terras. Ele era comerciante, né? Era comerciante, fazendeiro, ele tinha bastante terras na antiga vila do Espírito Santo do Amapá. E ele acabou se fazendo dessa necessidade da República. Né? A República precisava de uma figura. Né? E como ele foi colocado que ele lutou contra as tropas francesas na vila, a República pegou ele e ele aceitou. Porque, na verdade, não houve um embate entre países, não foi uma guerra de duas nações, França e Brasil. Ali foi uma decisão isolada do governador da Guiana, que é o Chavan, que mandou aquela tropa lá para Amapá para resgatar o Trajano, né? Quer dizer, aí o Cabralzinho também estava na lista para ser preso, né? A ordem do Chavan era levar o Cabralzinho preso. Isso. Aí teve essa reação dele lá, naturalmente. O que acontece? Na realidade, vai prepassar essa história, vai prepassar pela questão do ouro. Sim, claro. Do ouro. Descoberto ali pelos irmãos Firmino. O Trajano era ou não era o representante dos franceses nessa questão ali daquela área onde tinha a exploração do ouro? Era. Ele que cuidava dos interesses ali da Guiana. Os guianenses pegaram um brasileiro, um ex-escravo, para comandar aquela área. Tá? E aí, qual foi a primeira medida dele? Foi proibir a entrada dos brasileiros nas minas de ouro. Exatamente. E quando o Cabralzinho assume o triunvirato, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma medida, proibindo os franceses e cobrando impostos de estrangeiros, impostos altíssimos. Então isso revoltou e muito, né? Porque o Cabralzinho, ele era coronel. Tinha muito guianense lá explorando ouro, né? Tinha. Na realidade não era só guianense. Era guianense, brasileiro, portugueses. Pois é, mas aí para ele, a primeira medida dele, como você colocou, foi fechar a entrada de estrangeiros e cobrar esses impostos altos, que é exatamente para inviabilizar a presença dos franceses na região lá. Isso. Porque você precisa ter ideia. Agora é verdade que ele mandou prender mesmo o Trajano, o Cabralzinho? Prendeu o Trajano. A história conta, né, os relatos contam que ele prendeu, inclusive no dia 15 de maio de 1895,
encontrava-se preso na casa de Cabralzinho, que ficava no lado da igreja, na orla do município de Amapá. Hoje é uma capela, né? Hoje É uma no mesmo capela. local, só construíram. É porque os franceses construíram. queimaram a antiga igreja na invasão, né? Aí subiram uma capelinha lá, tudo mais, porque a igreja principal agora que fica bem ao centro da Agora, cidade. como aconteceu o processo, já que não houve um conflito oficial entre as duas nações, a brasileira e a francesa, como foi que chegou, e essa região é uma região que hoje ainda é esquecida, imagina, há mais de 100 anos. Né? Ela era totalmente esquecida. Sim. E como foi que chegou até a capital da recente República, Rio de Janeiro, para que o governo brasileiro tomasse atitude e entrasse nessa questão, por exemplo, de ganhar a causa das terras? E aí a gente vai precisar fazer um contexto histórico da história do Amapá. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Amapá pertencia à Espanha. Tá? E aí Dom Sebastião, rei de Portugal, acabou falecendo, e aí a Espanha com Portugal uniram as coroas, que é a chamada União Ibérica. E aí abriu-se precedente que os portugueses entrassem aqui. Só que os franceses, eles sempre quiseram um pedaço dessas terras chamado Novo Mundo. Invadiram o Rio de Janeiro, não deu certo, invadiram o Maranhão, não deu certo, e acabaram invadindo a chamada Guiana Francesa hoje. Só que encontraram o ouro lá e descobriram, com as invasões no território amapaense, descobriram que o Amapá tinha características muito parecidas com a Guiana Francesa. Então, se eles encontraram o ouro na Guiana, com certeza tinha ouro no Amapá. E aí, nesse processo, acabou-se o quê? Os franceses entrando em embate com os portugueses que já estavam aqui. O Brasil ganhou a independência e esse embate continuou com os brasileiros. Continuou. E tendo revoltas armadas e não armadas com os guianenses e brasileiros, e cada dia que se passava, por causa do ouro, ia tendo esses conflitos. E quando teve o conflito no dia 15, que chegou o 15 de maio, que foi o maior conflito, que teve 39 pessoas mortas, além dos 6 franceses, 39 brasileiros, né, foram mortos, queimados. Foi uma tortura que aconteceu. Foi uma carnificina, né? Uma carnificina, na realidade, né? O Cabralzinho era sócio de um jornal paraense. E o amigo dele começou a escrever essa notícia. E chegou até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ganhou questões internacionais. E os Estados Unidos, na época, de olho também na fronteira e também no ouro, pediu que França e Brasil, os governos, fizessem algo por aquele povo, que na realidade não era pelo povo, que ele queria. Brasil e Estados Unidos já estavam começando as suas relações comerciais internacionais. Então ele pediu para que Brasil e França fizessem algo naquele território. E assim, por meio do jornal, o escrito, você fala que na época era muito divulgado, o Rio de Janeiro e o mundo conheceu a história de Cabralzinho. Que inclusive a história que o amigo de Cabralzinho colocou no jornal, totalmente diferente do relatório que ele dá ao ministro das Relações Comerciais Internacionais. Que era o Barão do Rio Branco, né? Bom, estamos entrevistando o historiador Giovanni Silva, ele é autor do livro, ao lado de Jonathan Silva, Viana, aliás, Cabralzinho, a construção do mito de um herói inventado na sociedade amapaense. De fato, ele é herói ou não? Como eu falei. Na opinião do historiador. Ele é herói. Agora a questão é se você considera ele herói ou não. Eu não considero ele herói, mas ele é herói. Eu trabalho, por exemplo, sala de aula, que ele é herói. Por que eu não considero ele herói? Afinal de contas, existe essa condecoração no Exército Brasileiro. Está nos anais do Exército. Existe. É por isso que eu digo que ele é herói. Eu não considero ele porque teve toda uma tentativa de manipulação por trás da figura dele. Aquela população que vivia na fronteira, no contestado franco-brasileiro, uma população marginalizada, esquecida. Ela só não foi totalmente esquecida pela questão do ouro. Né? Foi muito usado a questão, as relações de trabalho ali, por causa do ouro. Mas um trabalho realmente social, educacional na época, não existia. Essa área foi esquecida totalmente. Então, assim, olha o que escreveu aqui o escritor Gilberto Freire,
quando ele faz o prefácio do livro do Silvio Meira. Ele diz aqui: será que o Brasil pode dar-se o luxo de deixar na sobra heróis ignorados ou encobertos? Não há povo que possa viver saudavelmente sem lembrar-se de seus heróis, sem cuidar de que eles existem. Quando lhe faltam os verdadeiros, recorre aos espúrios, vale-se dos arremedos. Em fronteiras sangrentas, o erudito admirável recorda aos brasileiros de hoje os heróis do Amapá, heróis aos quais deve muito o Brasil. Entretanto, são ignorados. Estão nas sombras, quando o maior deles é Francisco Xavier da Veiga Cabral, que chega a ser épico. Gilberto Freire, escritor pernambucano. Aí eu vou citar dois autores também. Sidney Wook, um inglês, e Eric Hobsbawm, que era egípcio, mas viveu sua vida também em Londres. Ele dizia que toda vez que acontece algo, que se necessita de reparar alguns danos na história, procura-se pelo herói. Verdade. O Silvio Meira, que é escritor paraense, aliás, é advogado, né? Uhum. Ele foi buscar toda a história do Cabralzinho e fez relatos. Não sei se você aborda no seu livro aí os relatos anteriores, porque o Cabralzinho andou se metendo em confusão em Belém. Ele tinha 25 anos e tinha um jornal, e como ele contestava, já havia um movimento republicano, mas ele era do lado da monarquia. Antes dele vir para cá, quer dizer, 10 anos antes, ainda nem tinha sido proclamada a República, era 1886. E aí tem até uma passagem que o Silvio Meira fala que ele matou uma pessoa lá naquela Praça do Carmo, né, numa revolta que teve em Belém. A revolta do Cancoalhinho. Cancoalhinho. Essa revolta, ele dizia que ele tinha um exército a favor dele para dar o golpe, depor o governador do Grão-Pará. Só que na realidade ele foi delatado. Para você ver que a delação premiada não vem de agora, não. Vem de muito tempo, viu? Vem de muito tempo. Foi inclusive 1886, até do tempo de Tiradentes. Tiradentes sofreu Joaquim Silvério dos Reis, né? Foi o delator. Sofreu essa delação premiada. E aí chegou um amigo pro Cabralzinho e disse: olha, Cabralzinho, deduraram a gente. Nisso, que já estavam prendendo todos os envolvidos, o Cabralzinho conseguiu fugir para os Estados Unidos. Olha só. Conseguiu depois fugir. que ele veio para cá, né, para Amapá? Aí depois que o Lauro Sodré, que é o governador do Grão-Pará na época, deu colocou todos, como é que se fala? Esqueci a palavra. Quando a pessoa é exilada, ela volta. Deu anistia? Anistia aos envolvidos. Só que o Cabralzinho, esperto como ele sempre foi, ele não quis voltar para o Belém do Pará. Porque eles sabiam que estavam armando para pegar ele lá. Exatamente. Aí foi o que aconteceu. Atraído pelo ouro, ele veio para cá. Ele veio Atraído pra cá. pelo ouro, ele foi para o contestado. Só que ele não foi para a área de Minas realmente. Ele foi Foi pra fazer Vila do política, Espírito na Santo. verdade, né? Isso. Foi fazer política. Chegou a ser, inclusive, presidente do Triunvirato. Triunvirato. Que contava com o Cônigo Domingos Maltese e o Desidério Antônio Coelho. Desidério Antônio Coelho. Tá certo. Muito bem, aí está Professor. É professor de história, né? Professor de História. Giovanni Silva. Sou formado em História, tenho 2 especializações livro na dele. área, uma sobre História do Amapá e uma sobre História da Amazônia. É um livro que é bem recheado, tem 243 páginas, tem muitas Documentos, fotografias, documentos, fotografias. Leitura cópias. obrigatória na Unifap. Muito interessante, eu gostei muito dessas fotos aqui também, porque isso aqui dá um subsídio importante para quem está fazendo a leitura. Eu queria destacar que lá no município de Amapá hoje tem a semana de Cabralzinho, tem toda uma questão e eles... O senhor está lá no Amapá, não? Oi? O senhor está lá no Amapá ou está aqui em Macapá? Não, que Macapá. Ah, tá. Aí tem o mérito de Cabralzinho dado às personalidades, inclusive tem aí... eu vi aqui, o mérito. acabei de ver aqui o diploma, o mérito é da Câmara Municipal, né? Isso. Deixa eu olhar aqui. Agora, é a questão, assim como eu pessoalmente não considero ele herói, mas eu digo que ele é herói, ele tem que ser trabalhado como herói, dentro da sala de aula. Claro. E dentro da sala de aula, ele é esquecido essa questão. Se fala do contestado franco-brasileiro, sem mencionar sequer Cabralzinho. Inclusive, na época que eu estava fazendo a pesquisa para o livro, estava conversando com alguns professores de história. Eles diziam que eles nem falavam sobre o Cabralzinho dentro do município de Amapá. E inclusive, eu cheguei a indagar
esses dois professores de história, dizendo, olha, você não pode fazer isso. Porque, querendo ou não, Cabralzinho é um personagem da nossa história. Tá? Você tem a sua opinião sobre um determinado personagem. Uma coisa é a opinião, outra coisa é o que registra a história. Exatamente, você não pode deixar de negligenciar a nossa história. Ele faz parte da nossa história. Tá certo. Entendeu? É uma personalidade ilustre, como falo. Tem os seus problemas por trás dele, mas nós não podemos deixar ele de lado, não. Olha só, o Veiga Cabral, Cabralzinho, nasceu em Belém do Pará no dia 5 de maio de 1861 e o pai dele era vereador, Reginaldo. O Rodrigo da Veiga Cabral, do Partido Liberal em Belém. Isso. E ele trabalhava na alfândega no Pará também. Trabalhava na alfândega. Era servidor público. Muito bem, a gente agradece a entrevista do historiador Giovanni Silva e, mais uma vez, homenageando o Cabralzinho, herói do Amapá e do Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. São 8 horas e 46 minutos.